Vou agora entrevistar o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurocirurgião funcional, especialista em dor. Quer dizer, falar de dor, quem é que nunca sentiu dor? E por que que existe a dor? E como curar a dor? É um assunto realmente interessante, importante. Dr. Cláudio, bom dia. Obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Bom dia, Walter. Como vai? Tudo bem. Obrigado ao senhor pela gentileza do atendimento. Mas dor é um assunto que ninguém escapa, não é, doutor Cláudio? É verdade. E às vezes até preciso explicar que sem a percepção da dor é quase impossível sobreviver. Quando a gente fala, discute e tem clínicas especializadas no tratamento da dor, é aquela dor que perde o caráter de chamar a atenção de uma doença que está em vigência, que está acontecendo, que serve de alerta. Então nós estamos falando de uma dor que não tem mais essa finalidade e ela constitui, na verdade, a própria doença e é causa de uma perda significativa na qualidade de vida daqueles que são portadores da dor. Então é muito importante essa diferença. A dor ela tem um caráter de alerta, que é importante que todos nós a tenhamos, mas quando perde esse caráter e ela existe incomodando o paciente, mesmo que a causa primária dela tenha sido até tratada, mas ela existe como sequela, como resquício, é claro que essa sim é uma dor mal-vinda. Ela é prejudicial, ela piora significativamente a vida do portador da mesma. É essa que a gente fala, que tem clínicas e que a gente trata. Ou seja, quer dizer, quando um dente dói, a pessoa tem que estar sendo alertada, tem que procurar o dentista, não é? Agora, quando está doendo ali, dor na junta, dor nas costas, dor lombar, é essa dor que o senhor está se referindo, não é, doutor Claro, Cláudio? porque se você está fazendo uma corrida, uma caminhada, tem uma dor no peito, pode ser, às vezes, um princípio de um infarto. Então, Exato. Ela alertou você, mas você tem que parar de correr e vai procurar recurso. Se tem uma apendicite, um dos sintomas da apendicite é uma dor. Se você está jogando bola, igual aconteceu com o Neymar recentemente, a dor tirou ele do jogo. Aí foram entender por quê. Aquela é uma dor aguda, uma dor de alerta, é uma dor que ela é muito importante, que se não tivesse, imagina, ele continuando a jogar, poderia ter uma amplificação da lesão primária que ele teve e que justificou a dor. Então, esses são bons exemplos para mostrar que a dor aguda, ela é muito bem-vinda, mas a dor crônica, aquela que persiste, ela é muito mal-vinda. A dor tem tamanho, doutor Cláudio? Porque tem, gente que fala, a dor do parto é terrível, tem outro, mas a dor de cálculo renal, pelo amor de Deus. Enfim, tem tamanho a dor, ou seja, tem como medir uma dor? Então, existem no mundo todo indicativos do significado, da intensidade da dor. Foram criadas, porque não existe máquina no planeta que possa, quando você chega num lugar falando que tem uma dor, você entraria supostamente nessa máquina e ela daria uma graduação exata daquilo que você está queixando. Isso não existe. Mas no mundo inteiro usa-se uma escala chamada analógica, que faz uma analogia, em que a gente pode ser a pessoa mais humilde, mais simples e a mais intelectual que vai seguir uma escala entendível, que você explica assim, a ausência absoluta da dor é 0 nessa escala. E à medida que ela vai aumentando, você vai graduando de tal maneira que o número 10 seria a dor mais importante que tem para aquele paciente que está na sua frente. É claro que é sabido que os sul-americanos, os latino-americanos de uma maneira geral, eles são muito mais, eles expressam com muito mais intensidade, com muito mais colorido emocional, uma dor importante do que os orientais, por exemplo. Mas, dando o exemplo assim, dessas graduações que você me perguntou, a neuralgia do trigêmeo, que é aquela dor na face que parece um choque, ela é de curtíssima duração, mas de grande intensidade, chegando a 10, ela é considerada uma das dores crônicas, embora paroxísticas, que vêm assim episodicamente, mais intensas que afetam o ser humano. E você deu aí alguns exemplos interessantes. Mas são exemplos de dores agudas, né? Que é a cólica renal, a cólica nefrética, né? Então ela é considerada para aqueles que são portadores de uma crise, de um cálculo que está na ureter e que não sai, como uma dor incólica de fortíssima intensidade. Para algumas mulheres
também depende muito de cultura. A expressão do parto natural é bastante dolorosa, para outras nem tanto. Mas existem então essas graduações de escalas analógicas que procuram quantificar a dor, porque não existe um aparelho que meça a exatidão daquilo que o paciente está nos dizendo. Agora, como é que se cura uma dor? Tem que ser através do remédio, que há, né? Também em determinadas culturas, o pessoal utiliza erva, outros colocam em plásticos, outros fazem isso, outros fazem aquilo, enfim. Qual é o parâmetro para poder fazer com que a pessoa se livre de uma dor? Primeiro, tem que saber por que essa dor está acontecendo, o que está originando essa dor? Então, essa pergunta é fantástica, pelo seguinte, existe uma regra em medicina, e aqui ela entra também no tratamento da dor crônica, que é usar uma sequência lógica para o tratamento de uma determinada enfermidade, e no caso discutido nesse momento é a dor, a enfermidade. O primeiro quesito importante que o profissional tem que ter frente ao paciente é a compreensão da queixa do paciente. Então, isso é feito através de uma coisa que na medicina nós chamamos de anamnese, que é o histórico referido pelo paciente. Para você ter uma ideia, isso é tão importante que acredita-se que 75% do diagnóstico é feito baseado nesse histórico, nessa anamnese que o paciente oferece ao profissional. Então, isso já é muito significativo. Baseado naquelas queixas, naquele histórico que o profissional está avaliando, que está anotando, ele pode usar o recurso dos chamados exames complementares. Ou seja, ele está imaginando, então, pela história, que tem uma causa essa dor. E ele vai fazer alguns exames, principalmente de imagem, mas pode ser exames neurofisiológicos, como a chamada eletroneuromiografia, como a termometria, e vai fazer ou uma tomografia, ou um raio-x, um ultrassom, uma ressonância magnética, e quando esses exames estão prontos, ele amplia aquele 75% de chance do diagnóstico para muito mais próximo de 100%. E aí, então, entra aonde você pergunta, como que se faz o tratamento? Então, a lógica de começar com coisas mais simples também é verídica, está perfeito. Então, o tratamento medicamentoso, dado até por via oral, né, pela boca, é bastante importante e resolve uma parcela significativa dos casos. Mas é sempre lembrar que o tratamento da dor, quase que sempre, ele é multiprofissional, ele tem às vezes o auxílio de outros profissionais que não médicos, e ele é multidisciplinar porque às vezes o médico que está avaliando vai precisar do concurso de outros médicos. Vamos dar exemplo. Então, às vezes, a questão é uma escoliose, que é a coluna torta, uma das causas, ou um desnivelamento entre um corpo vertebral que compõe a coluna em relação a outro corpo vertebral, e às vezes o ortopedista é muito importante que atue nesse caso. Às vezes você faz uma investigação e encontra um tumor, então às vezes é importante que o neurocirurgião atue. Muitas vezes a dor é decorrente de herpes, aquilo que o pessoal mais antigo chamava de cobreiro, que 10% dos pacientes que têm o herpes zoster vão evoluir com uma dor crônica como sequela. Então, o neurologista é o profissional mais indicado para o tratamento aí medicamentoso na maioria das vezes. Então, muitas vezes a medicina física é fundamental, né, fazendo reeducação postural, pilates, fisioterapia analgésica, acupuntura. Então, há um arsenal muito grande e esse profissional é como se fosse um maestro que vai reger aí o tratamento desta dor através desses especialistas quando eles forem necessários. Existe a dor chamada psicológica, que é como a gente ouvir também entre os leigos, esse problema é psicológico, às vezes a pessoa está urrando ali de dor, não, essa dor é psicológica. Existe esse fundamento para isso, doutor Cláudio? Se eu estivesse dando uma aula numa conferência e fosse catalogar os tipos de dor, certamente eu mencionaria a chamada dor psicológica. Ela, do ponto de vista teórico, é claro que ela existe, mas ela, na prática, é uma raridade, na verdade. O que a gente não deve confundir é aquele paciente que às vezes não vai trabalhar naquele dia por causa de algum motivo específico, ele passa num pronto-socorro e chega lá para o plantonista
Lembre que eu falei que não tem máquina que faça a medição exata da dor. Então ele chega lá e fala, doutor, amanheci com uma dor de cabeça muito intensa e eu não tive náuseas e eu não pude trabalhar. A finalidade principal dessa consulta é obter um atestado para não perder aquele dia de trabalho. No entanto, ele simulou uma dor, mas isso não é dor psicológica, é uma dor simulada. A outra questão é não confundir também que o paciente portador de uma dor crônica, uma dor que está incomodando há semanas ou meses, ela, por mais equilibrado que seja essa pessoa, o sofrimento decorrente da dor, trazendo insônia, trazendo uma relação social prejudicada, porque a pessoa com muita dor, ela deixa de relacionar-se socialmente com seus familiares, com seus amigos, deixa de ter alguns prazeres na vida porque a dor incomoda, isso pode gerar ansiedade, angústia, depressão. Então, essas mudanças comportamentais, que são corretas, que podem acontecer na evolução de um paciente com dor crônica, não traduz isso como dor psicológica, evidentemente, mas são alterações do comportamento, alterações na esfera emocional, já secundárias a um processo doloroso, incomodativo de longa data. Mas, muito raramente, eu poderia te dizer que eu tenho mais de 25 anos trabalhando na área da dor, muito dificilmente eu encontrei pacientes que apresentam dor chamada psicológica. O mais comum e que mais se aproxima disso é aquele paciente que supostamente numa escala de 0 a 10 tem uma dor 1, que seria muito pequena, mas ele não suporta a possibilidade dessa dor. Então, tem pessoas que são intolerantes a uma dor de baixa intensidade. E essas pessoas, elas vão procurar inúmeros profissionais, inúmeros tratamentos, praticamente a vida inteira, atrás de um recurso que muitas vezes é complicado, porque na própria evolução do ser humano, algumas razões para ele ter dor vai acontecendo, né? As artroses, por exemplo, nos idosos, isso aí gera, numa parcela significativa deles, a dor. E evidentemente, conviver 100% com a ausência da dor crônica é uma tarefa ainda desafiadora dentro da medicina atual. Quando o senhor fala na dor simulada, me lembra aqui que os atletas, por exemplo, não vou jogar que eu estou com a dor no joelho, estou com a dor aqui, dor ali, aí manda para a ressonância magnética. A gente fica assim, o leigo, né, imaginar que a ressonância magnética indica se realmente aquela pessoa está com dor, está simulando a dor. A ressonância magnética tem essa finalidade, doutor Cláudio? Muito interessante também, porque agora, pegando ainda mais uma vez o gancho da seleção, houve um episódio com o Hulk, né, o jogador, que um dia ele disse que estava com uma dor na coxa e pela imprensa disse que foi feita uma ressonância e nada foi encontrado. E foi sugerido por alguns que talvez fosse uma dor psicológica ou simulada. Veja bem, a ressonância magnética, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai tornar totalmente claro a resposta à sua pergunta. 2% da população feminina mundial, quer dizer, uma prevalência, uma frequência muito alta, das mulheres apresentam um diagnóstico chamado de fibromialgia, que são dores na musculatura. Não há nenhum exame de ressonância que vai conseguir detectar qualquer alteração por causa desta doença. Então, essa doença, ela não tem exames alterados, assim, esses tradicionais que são realizados. Apenas um exame que não é um diagnóstico chamado patognomônico, que é específico, mas que pode trazer uma luz a respeito da confirmação desse diagnóstico é a termometria, que é uma fotografia em infravermelho que mostra naqueles músculos mais contraídos uma intensidade de cor muito mais intensa, porque essa fotografia ela mostra um padrão do ser humano através de cores. Mas não é específico. Então, nesta doença, não há alteração nos exames realizados, quer sejam de laboratório, exame de sangue, ou quer seja através dos exames de imagem. Então, muitas das vezes, a queixa, ela é real, não é psicológica e não tem exame alterado. Então, não há uma compatibilidade definida a respeito de não encontrar alteração em exame e rotular o paciente de que está apresentando uma dor psicológica.
Nós temos um minutinho ainda, doutor Cláudio. Eu gostaria de saber do senhor, existe algum ser humano que geneticamente nasce e não tem dor? Tem. É uma doença gravíssima que chama analgesia congênita da dor. Esses pacientes, eles não percebem o fenômeno doloroso. Então, por que é grave? Lembre no começo da nossa conversa. Sim. Uhum. A dor é um alerta. Então, nesse caso, ele pode pegar uma panela que acabou de sair do fogo, que está a 130 graus de temperatura, encostar, não perceber, porque não tem a percepção da dor, e ele pode ter queimaduras, pode ter infecção nessas queimaduras. Ele pode, muitas vezes eles são até exibicionistas, porque todo mundo que chega numa chama de uma vela sente dor. Às vezes a criança está no meio de outras crianças, quer mostrar que não percebe nada, põe o dedo para demonstrar que ele é resistente à dor, que ele não percebe. Então eles frequentemente eles vão morrer precocemente, ainda na puberdade, por infecções secundárias dessas lesões provocadas pela não percepção da dor. Então a analgesia congênita da dor é uma doença importante, muito grave, que tem um caráter genético, ainda bem, infelizmente, muito rara, mas que faz com que o paciente não tenha a chance da percepção da dor e não tenha a defesa que ela ajuda a nos proteger, né? Então, isso pode acontecer. Doutor Cláudio, foi um prazer realmente ter conversado com o senhor. Deixamos o convite dentro da disponibilidade de tempo do senhor. O senhor voltar mais vezes conosco, é realmente interessante, viu, doutor Cláudio? Eu estou à disposição, é um prazer também conversar com vocês e trazer essas informações que ajudam a população de uma maneira geral. Lembrando que a dor tem tratamento, mesmo que não seja um alívio absoluto dela, você pode ter uma melhora significativa na qualidade de vida. O que precisa é o paciente que às vezes está tratando, tem um câncer, tem uma outra doença crônica e que às vezes não sabe que a dor ela pode ser minimizada nessas outras doenças. Isso não invalida o especialista cuidando da doença primária, como muitas doenças reumatológicas, a doença oncológica, como eu falei, aqueles pacientes já submetidos a cirurgias de coluna e que ficaram com uma dor residual muito importante, limitante da sua atividade diária e que podem ter a dor bastante controlada, se não eliminada por completo, mas bastante minimizada e trazendo a eles um certo conforto, um alívio, uma melhora na qualidade de vida diária deles. Tá muito bem. Um abraço para o senhor, bom dia, até uma próxima oportunidade, doutor Cláudio. Um grande abraço a todos e a você também, Walter. Bom dia para o senhor.